Fala aí, macumbeiro, fala aí, macumbeira, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui mais uma vez para falar de muita macumba. Junto com o Matuca e com a Tatiane Fissuri, a gente vai falar hoje um tema super interessante e que é pouco disseminado na Umbanda, que é exatamente a apometria. Bom, já vou jogar de praxe a primeira pergunta para a Tatiane, que é: quem é você em essência? Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Matheus. Boa noite, Vitória. Sua bênção, meu pai. Sua bênção, Vitória. Muito feliz por estar aqui. Nossa, essa pergunta ela não é muito fácil da gente responder, né? Se eu pudesse, em uma palavra, eu acho que eu sou uma buscadora. Né? Eu tô sempre em busca de conhecimento, né, em diferentes áreas. A Umbanda, que é maravilhosa, então eu não preciso eu sou suspeita, né, para falar. Então Somos todos. Em busca de conhecimento, de vivência dentro da Umbanda, em busca de conhecimentos atrelados a correntes espiritualistas, a técnicas holísticas, e eu acho que a minha essência ela se volta muito, muito para isso, né? Para essa questão do conhecimento, e eu gosto de transformar o conhecimento em experiência, ou quando eu experiencio antes, é muito da minha essência depois buscar a teoria daquilo que eu vivenciei, né? Se ela existir em alguma área, alguma seara aí da nossa vida, né? Então, estou sempre nesse movimento. Eu sou advogada, sou terapeuta holística, são duas coisas bem diferentes, né? Então, assim, mas mesmo assim, tudo vai funcionando. Então, tem várias frentes de busca, isso me satisfaz muito. E, além disso, eu gosto de passar um conhecimento que eu recebo. Então, se eu recebo um conhecimento de um guia espiritual, eu gosto de transmitir isso para os meus filhos do terreiro. Gosto de compartilhar com eles aquilo que me chega do conhecimento dos guias. Gosto de compartilhar aquilo que eu tenho acesso, né? Aquilo que eu posso estudar, aquele curso que eu posso fazer, aquele livro que eu pude ler e estudá-lo. Então, assim, esse é um movimento muito, muito interno mesmo, que e levo isso para fora, né? Às vezes é preciso a gente desempilhar algumas coisas, esvaziar a caixinha para trazer novas informações. Às vezes elas são antagônicas e aí eu fico quebrando a minha cabeça ali para fazer essa compreensão. Então, eu estou sempre nessa busca, né, para me tornar uma pessoa melhor, né, uma pessoa melhor para mim mesma, dentro da minha casa, para minha família. Eu sou muito família, para minha comunidade de terreiro, para as pessoas que estão à minha volta, mesmo que hoje, né, nem sempre é possível fisicamente, né. Então, eu acho que, assim, isso que eu estou trazendo está muito dentro de mim, faz muito parte das minhas verdades, né, e de quem eu sou, né, conhecer e expandir, fazer esse movimento, e uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Então, esse movimento, né, de conhecer questões sociais, de estudar, de me engajar, né? Às vezes o engajamento é através do terreiro também, né? De levar esse conhecimento para assistência, quando a gente podia ter. Por enquanto, nós estamos com os trabalhos fechados para assistência, infelizmente, mas um motivo justo a gente compreende. Então, eu acho que é isso, assim, um pouquinho de mim. Esse pouquinho, né, Tati? Esse pouquinho que é muito. Eu acho Obrigada. extremamente importante. Me identifico muito nesse ponto. Eu também sou uma eterna buscadora. Eu e Matuca, né, Matuca? Nossa, cara, não tem. Eu falo, para ser umbandista, você tem que saber que você nunca vai saber nada. Sim. Nada, a gente não sabe nada. A gente vai o resto da vida estudar e vai morrer sem saber o que a gente precisava ter conhecimento, né?
Isso mesmo. É uma frase que eu sempre uso, assim, se eu viver 100 anos e eu já estou na Umbanda há quase 20 anos, então se eu estudar mais, né, 60 anos e experienciar também, porque às vezes o conhecimento chega através da experiência, Sim. depois age uma teoria para isso, às vezes não tem, às vezes a experiência e o conhecimento, né? É gratificante e ao mesmo tempo a gente que está vendo os trabalhos, né? A gente tem um receio de falar, cara, isso não sei, né? Sim. E a gente não sabe mesmo, né? E tá tudo Não bem. sabe. Eu sou a primeira pessoa a falar assim, ó, não sei, mas vamos descobrir como. Chama o Sim. preto velho aqui que o vô vai responder. Exatamente. Né? É uma coisa que eu sempre falo, né? Eu dirijo esse terreiro junto com meu marido, né? Ele é pai de santo, sou mãe de santo no terreiro, chama Casa Luz do Despertar, fica aqui em Paulínia, interior de São Paulo. Então, a gente tem em torno de 60 médiuns na corrente e eu falo sempre para eles, aquilo que vocês tiverem dúvida, qualquer que seja, nenhuma é boba, seja de uma questão prática, algo que foi vivenciado dentro do terreiro, seja uma questão, né, de conhecimento teórico, venham buscar. Se eu não souber, a gente vai encontrar juntos. Vamos juntos fazer esse encontro, vamos buscar alguém que saiba mais, ou vamos perguntar aos guias, né? E às vezes tem um filho mesmo dentro do terreiro, né? E traz. Outro dia a gente estava fazendo um desenvolvimento mediúnico, porque as nossas giras internas elas continuam com um número reduzido, então fica uma turma online e uma turma fica presencial. A gente vai fazendo um rodízio, um barracão grande. Então, a gente tem essa possibilidade de conseguir, né, espalhar o pessoal ali, todo mundo ficar distante. A gente está fazendo um desenvolvimento mediúnico com a linha de pretos e pretas velhas, e aí, ao final, uma filha me fez uma pergunta e eu falei, não sei te responder, não sei o que é isso. Eu falei, tem duas formas da gente ou ver alguém, aí na hora me veio uma outra filha na cabeça, sabe? O rosto dela, sei. Amanhã você liga para ela, fala para ela que eu pedi para você ligar, que eu não sei explicar isso para você, porque eu acredito que ela saiba. Se ela não souber, da próxima vez que os pretos e as pretas velhas estiverem em terra trabalhando, a gente vai perguntar diretamente para eles. Mas aquela filha que me veio na intuição, sabia tudo, deu uma explicação maravilhosa, eu aprendi, todo mundo aprendeu. E é isso, né? Por isso que nós somos uma corrente, né? Uma corrente mediúnica. Exatamente. É um corpo mediúnico, né? Então, a gente não tem a obrigação de saber tudo, né? Tem coisas, por exemplo, que a Vitória é nova de tudo, tanto de idade quanto no terreiro, né? E tem coisas que ela sabe da vida que eu não sei, que ela passou que eu nunca passei. Né? E às vezes o conselho que a pessoa precisa não é espiritual, é uma questão da vida. Então tem coisas que a Vitória já viveu que eu nunca vivi. Né? Sim. E tá tudo bem, é isso que a gente gostaria, né? Que todos os sacerdotes entendessem que tá tudo bem você não saber todas as respostas, né? E aí, a gente não sabe mesmo. Tati, uma pergunta assim, antes da gente começar a fazer as perguntas focadas, você tem Oxóssi na sua coroa? Tenho Oxóssi. Tá. Eu sou filha de Iemanjá de frente e tenho Oxóssi. Cara, eu só consigo... Eu olho pra você assim, eu vejo nitidamente Oxóssi. Eu tô olhando pra você e vendo Oxóssi com você. É absurdo isso. Tenho. E muitos períodos da minha vida, e desde antes de eu entrar para Umbanda e entender esse universo, né, e conhecer os orixás, eu fazendo uma retrospectiva, tem momentos da vida, assim, que eu tô muito Iemanjá, e tem momentos que eu tô muito Oxóssi. Hoje você tá muito Oxóssi, cara. Ele vai guiando, vai trazendo. Eu tô numa fase de muitos estudos, né? Entendi. Então, né, isso também traz essa força, né, de olhar muito para frente. O ano passado foi um ano muito difícil, então quando esse ano começou difícil, porque a gente tinha uma expectativa e de repente mudou de novo e me deu uma balançada enorme, sabe? Daí
Parei um pouco e falei, vamos lá. Temos que olhar para frente. Feito flecha certeira e não, né, não perder o foco da caça, daquilo que a gente tem que buscar, da gente e fazer. Então, eu estou mais ou menos nesse movimento desde o meio de janeiro, então ele está bem atuante em mim Faz mesmo. sentido, então. É porque, assim, às vezes eu tenho essas coisas, não tenho a clara evidência. E até o chapéu de Oxóssi eu vejo atrás de você, assim. Olha, É que impressionante, lindo! assim. Olhando para você, eu fico vendo duas figuras, você e ele. É impressionante. E isso, para estar acontecendo isso por uma vídeo, é porque realmente ele está muito, assim, presente em você. Nossa, que maravilhoso saber disso, né? Só É, tenho a agradecer, um axé sensacional, né? Só tenho a agradecer, sensacional. bater cabeça, reverenciar, cultuar. E essa também faz parte da magia, né? Do culto aos orixás, eu acredito. Às vezes as pessoas ficam muito atreladas ao ritual. Claro que todo ritual, toda liturgia, toda oferenda, todo ebó tem o seu valor, a sua importância, a sua forma de ser, né? Por isso que existe, né? Não é folclore, não é superstição, nada disso. São tradições, são conhecimentos ancestrais que vêm passando de geração em geração e chegam até nós. A gente pode também cultuar e se conectar com os orixás, com os nossos pensamentos, né? Com a magia interna que está dentro de nós, com coisas simples que a gente pode fazer dentro da nossa casa, principalmente nesse momento que a gente não pode estar todo o corpo coletivo, né? Todo único, vibrando num único corpo coletivo dentro do terreiro. Então, a gente tem que entender que é possível fazer essas práticas naturais, essas práticas mágicas, né? Mágicas no sentido da magia, da ilusão, né? Dentro das nossas casas e pra gente. Muito bom. Muito lindo. Isso que você falou é extremamente importante. Eu acho que o amor é o principal. Tem muitas pessoas que muitas vezes procuram, né? Eu não tenho dinheiro, como que eu vou cultuar meu orixá? Tem amor por ele, seja o amor do seu orixá. Se tiver isso, eu acho que independente do nosso dinheiro, independente das nossas condições, a gente vai muito longe. Sim, tem uma frase que eu gosto muito que diz, ebó, né? Gratidão é ebó, né? Então, se você entrega a sua gratidão verdadeira, quer melhor ebó que isso, né? Quer melhor oferenda do que isso? É claro que a gente sabe que em muitas circunstâncias específicas é preciso fazer, né, alguns ebós específicos, algumas oferendas específicas, assim como é preciso fazer alguns trabalhos para quebrar demanda, com os guias espirituais. Isso a gente sabe que sim, mas a gente mantendo, né, essa conexão, né, esse estado de reverência, de culto, eu sempre, né, peço assim, quando eu acordo, né, cultuo meu ori ali da minha forma, né, e peço que através das minhas palavras, através das minhas atitudes, através dos meus pensamentos, eu não desonre meus orixás, eu não desonre Exu, os meus guias espirituais, porque eles ensinam tanto. Então, a primeira coisa que eu preciso é começar a trazer para a minha vida, incorporar os valores que eles ensinam, esses valores que são ancestrais, né? E ser uma pessoa ética. Eu acredito que quando a gente age com ética, os nossos caminhos vão naturalmente se abrindo, né? Então, a gente vai tendo compreensão, claro que desafios, problemas acontecem. Às vezes a gente se vê numa encruzilhada. Quando isso acontece, na vida a gente se põe em muitos momentos, né, em encruzilhadas da vida. Eu costumo falar para mim mesma assim, Tatiane, vai para o centro da encruzilhada, ali é o coração de Exu. Dali eu consigo ver todos os caminhos, que são muitas possibilidades, aquilo que está convergindo, aquilo que está divergindo, né? Exu está me amparando, está me auxiliando, então não posso reclamar, né? E a partir daí eu faço a minha escolha, né? Parar vai me orientar, mas a escolha do caminho que eu vou seguir a partir do centro da encruzilhada
fui eu quem decidi. Então, é uma questão da gente trazer, né, essas forças e trazer autorresponsabilidade também. Sabe que eu tenho visto, assim, já há bastante tempo, né, muito tempo, eu estou na Umbanda há quase 20 anos. Infelizmente, as pessoas chegam até o terreiro, a assistência, e muitas vezes os próprios médiuns, né, das casas, eu também já fui filha, né, de 2 casas antes de eu ter a minha. Então, tive 2 pais de santo, aos quais agradeço muitíssimo, né, por tudo que me ensinaram e toda a vivência que tivemos juntos. E observando, né, o terreiro, as pessoas, às vezes as pessoas não criam um sentimento de pertencimento, né, com o terreiro. Elas acham que, por exemplo, muitas pessoas, não todas, né, que chegam, os consulentes que chegam no terreiro, eles costumam pensar que o terreiro é um grande banheiro público, que eles vão ali para se lavar, né, e se descarregar e vão embora. Não tem o sentimento de pertencimento, eles não querem entender aquela coletividade, eles não querem entender aquela religião. No primeiro momento, eu acredito que tá tudo certo, cada um no seu movimento consciencial, mas quando a pessoa passa a frequentar, muitas vezes ela precisa, né, ir levando aquele sentimento e compreendendo que aquele corpo mediúnico, que é o terreiro, né, que o terreiro ele é muito maior do que as paredes, né, que estão ali. Outras vezes os consulentes passam aí e começam a usar como muleta, né, o guia, e tudo o guia precisa resolver, como se o guia fosse resolver a vida dela por ela. Algumas vezes a gente vê isso no comportamento dos médiuns também. Eles não abandonam aquele olhar que eles carregam de outras religiões. Não tem problema ter dupla pertença, eu acredito, né? Nem tripla, se for o caso, se alguém quiser. Mas eu acredito que cada religião tem as suas tradições, os seus ensinamentos, né, o seu alicerce, a sua base, a sua forma de agir e de cultuar, a sua forma de ver o mundo, né? Então, se você tem dupla pertença, mas quando você chega na Umbanda, você tem que olhar a Umbanda através dos olhos de um umbandista, porque os rituais vão ser diferentes. Por exemplo, se você também pertencer à Igreja Católica, ou ao budismo, ou ao candomblé, qualquer religião que seja, né? Elas podem coexistir em alguns aspectos de similitude e coexistir no bem sempre, em todos os sentidos, mas elas têm suas práticas, sua ritualística, seu fundamento, sua tradição de maneira diferente, né? Sua cultura. Então, começa aí, as pessoas não... Os médiuns costumam não abandonar esse olhar, então eles vão começar a traçar comparações, o que vai complicar muitíssimo a vida deles, né? Para começar. Exatamente. As coisas não têm correspondência, né? E aí, às vezes, e ele também vai fazer muitas vezes do terreiro a sua muleta, dos guias o seu, né? A sua muleta para andar na vida, vai achar que o terreiro tem que resolver todos os seus problemas, vai... E até mesmo aqueles médiuns que já incorporam, que já dão assistência, muitas vezes eles não incorporam os valores da Umbanda, nem dos guias, nem dos orixás. Eles precisam apenas o fenômeno, né? E a gente vê isso acontecendo. E a pessoa fica anos só naquele fenômeno. Então, assim, é uma coisa que eu trabalho muito dentro, né, do meu corpo lá, mediúnico, com meus filhos, é isso, né, o sentimento de pertencimento. Qual é o sentido do terreiro na sua vida? Qual é o sentido da Umbanda na sua vida? Como você olha o mundo hoje, quando você sai do terreiro? É fácil ser um bandista da porteira para dentro. Precisa ser um bandista da porteira para fora, com toda a ética e os valores que a Umbanda e os guias e os orixás ensinam. Né? Como é esse olhar quando você está do lado de fora? Para tudo, para a vida em sociedade, né? A política, tudo faz parte. A gente
não tem como falar, eu sou um ser só isso, eu sou, né? Nós somos um ser social, político, religioso, tudo isso perpassa para a gente, né, em várias instâncias. E aí as pessoas ficam nesse fenômeno e elas começam a achar que o terreiro tem que resolver a vida delas, e elas não conseguiram nem se entregar ainda, né? Nem ter essa pertença, nem... É difícil. É isso. Porque assim, a gente vai falando, eu falo que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora vai, né? Uma hora vai. O Luca fala muito disso, né, Matheus? Eu falo, parece que eu tô conversando comigo, né, Vitória? Eu falo muito disso. E aí que você tava falando agora, vai muito ao encontro do que a gente fala na casa, né, que eu falo muito para ele. E hoje eu tava assistindo um vídeo, né, no YouTube do Pedro Calabrese, que é um neurocientista, não sei se você conhece. A Vitória você conhece, que a gente estuda bastante. E o Pedro Calabrese, ele fala sobre o comportamento humano através dos motivos cerebrais, né, o que te move. E aí hoje eu estava assistindo exatamente sobre isso, que é o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Então, quando você pensa, eu vou melhorar isso, ele não vai fazer um esforço para você melhorar. Se você falar assim, eu comecei a fazer caminhada, né, porque eu preciso ter alguma atividade física e tal, e eu acordo de uma manhãzinha mesmo, tipo 5h30, 6 horas, e vou andar. E antes eu sempre ficava nisso na cabeça, eu vou mudar. E só pela sensação de você falar que vai mudar, o seu cérebro já tem um conforto de que vou mudar e não preciso fazer nada. E é o que os médios fazem, tipo... e ele fala muito assim da questão da atitude e da crença. E as pessoas colocam muito a questão, vou mudar, ou seja, vou procurar um emprego novo. Em vez da pessoa buscar novos estudos, buscar novos ambientes, se dedicar, ela vai pro terreiro e fala, vou pedir pro preto velho arrumar um emprego para mim. Sim. E ela não faz nada. E não vai acontecer. Não vai cair do céu. Né? Não vai. Não vai. Os guias, né? Os guias ajudam, eles orientam, eles auxiliam, mas eles não podem viver a nossa vida. É isso. As rédeas das nossas vidas estão em nossas mãos, né? Exatamente. Então, o que eu tenho percebido muito é que, por exemplo, você vai fazer um banho de ervas. Eu adoro banho de ervas, né? E... Tava fazendo... Se você faz um banho de ervas e ali você não põe a sua intenção, você não reza as folhas, né? Você não dá um direcionamento. A magia natural, toda magia, ela precisa de uma intenção. O verbo, né? E acima de tudo. Aí a pessoa fala, mas eu não sei o que falar. Reza, pede para a folha te limpar, te descarregar, te equilibrar. Conversa, agradece ao reino vegetal, né? Agradece o Saim pela possibilidade de abrir o mistério daquela folha. Então, tenha fé acima de tudo. As pessoas, hoje em dia, tá tudo muito no automático. As relações muito líquidas, uma sociedade muito líquida, tudo se liquefaz muito rápido, tudo passa muito rápido, tudo no automatismo. As pessoas não têm tempo, mas para fazer magia, a gente precisa ter tempo, porque a gente tem que ter foco, a gente tem que ter intenção, direcionamento, a gente tem que acreditar que aquilo vai funcionar. Então, se você só ferver ali a água e depois colocar suas ervas, macerar, do jeito que cada um está habituado a fazer, pode dar um resultado, mas vai ser pequeno. O que você entregou de você ali? As pessoas precisam... E a mesma coisa com os guias, eu dei esse exemplo do banho. É a mesma coisa com acender uma vela, é a mesma coisa quando a gente toma uma consulta, um axé, uma proteção de um guia. Ele vai te passar uma orientação, ele não vai resolver a sua vida por você. Você tem que ouvir dentro de você aquela orientação diversas vezes, e você tem que acreditar que você é capaz também. Então, a gente não pode depositar as nossas vidas, né, a responsabilidade das nossas vidas nas mãos dos guias. Os guias ajudam, pega até no colo se for preciso.
mas eles não são responsáveis pelas nossas escolhas. E aí as pessoas vão fazendo tudo nesse automático. E aí eu falo assim que parece fast food, né? Então as pessoas entram no é o fast food delas. Não vai dar certo, não vai funcionar. Aí é quando uma consulência fala, aquele terreiro lá, ó, nossa, os guias lá são ruins, aquele terreiro não serve para nada, aí a pessoa começa a pular terreiro em terreiro. E até ela achar um terreiro que vai fazer o milagre para ela, né? Exatamente. Aí o médium, ele vai ficar lá um tempo, daqui a pouco ele começa a achar que ele é melhor do que os outros da corrente, porque, ele sabe mais, eu que resolvo minha vida, não são os guias, ele fica no fenômeno, ele não traz o curador interno para fora, né? Ele não traz esse acreditar aliado a todas as práticas que ele faz. Então, o resultado nem sempre vai acontecer. E aí, dentro disso, a gente vai vendo um grande imbróglio, né? E as pessoas vão se perdendo e começam a questionar a sua fé, questionar os espirituais, questionar os orixás. É muito mais cômodo eu colocar o peso dos meus atos sobre os outros, porque daí eu nunca falho. Né? Isso é um comportamento humano que diz muito sobre o comodismo que a gente vive, né? A gente tem uma ideologia de que eu falo no geral, né? Que todo mundo é responsável pelo que acontece na minha vida. E aí eu trago sempre com o pessoal que, assim, isso é uma maneira católica de enxergar a vida, né? Sim. De você colocar responsabilidades, não só católica, mas também como os evangelhos colocam sempre a culpa no demônio, no diabo, enfim. Porque aí você exime a sua responsabilidade de viver e você tira o que é mais importante, que é o livre-arbítrio na sua vida, né? E unindo um pouco o que vocês falaram, ela até falou da sociedade líquida, e já está tendo um novo estudo sobre a sociedade, eles estão falando que a sociedade está se tornando gasosa, ou seja, é ainda mais volátil. Então, assim, quando você vê, já foi, não fixa, porque o líquido a gente ainda coloca dentro de um copo, dá para moldar ali de uma forma. O gasoso vai. Cadê a profundidade, né? Sim. As pessoas estão perdendo uma grande oportunidade de se aprofundarem em si mesmas, nas relações, nos seus contextos, nas suas comunidades de terreiro, né? Uma comunidade de terreiro, ali a gente, eu vejo assim, o terreiro auxilia a gente a fazer o nosso autoconhecimento, auxilia a gente na nossa jornada individual, mas ele também ensina a importância do corpo coletivo. E que, mesmo que a gente esteja uns passos à frente, às vezes, em determinados aspectos da nossa vida, no autoconhecimento, do que um irmão de corrente, você pode auxiliá-lo pela palavra, pelo exemplo, né? Então, um corpo segue junto, e um vai puxando o outro, um vai ensinando o outro, e aí esse corpo, ele cresce conjuntamente, ele expande consciencialmente de forma conjunta, né? Então, assim, a gente precisa aproveitar esse momento que a gente tem tantas informações disponíveis para nos aprofundarmos, e não para ficarmos mais superficiais, com conhecimento né, em cima da mesa ali. Você começa a ler um livro, lê 2 páginas, um exemplo só. E aí você acha que você já sabe tudo sobre aquele assunto. Não é assim. A gente sabe que a velocidade da informação hoje é muito grande, mas a gente pode filtrar aquilo que a gente quer conhecer, né? E a nossa vai dar um direcionamento, porque a gente vai experienciar muita coisa também, né? Então, a Umbanda, ela é tão rica e ela é tão maravilhosa, porque ela ensina tudo isso pra gente, ao mesmo tempo ela é tão plural, né? Ela permite que em um terreiro se cultue 10 orixás, no outro 20, no outro 15, no outro 11, e tá tudo certo. Tá errado? Não. É Umbanda da mesma forma. Tem Umbanda que só passa linha de
Preto Velho, Caboclo e Exu. Tem terreiro que passa essas linhas e mais todas as outras, né? Baiano, boiadeiro, marinheiro, cigano, por aí vai. Qual tá certo, qual tá errado? Nenhum dos dois. A gente precisa parar de se desentender por essas pequenas diferenças e unir tudo aquilo que é semelhante, que é muito lindo, né? Meu terreiro... As pessoas olham mais pro diferente, né, Tati, do que pro semelhante. Sim. Aí, no meu terreiro, por exemplo, a pessoa fala Cutu, Logunedé, no outro de Umbanda, não. Tem alguma coisa de errada nisso? Não, se o guia-chefe vai trazendo essa informação aos poucos. Né? Minha preta velha, ela costuma dizer assim, a gente não tira a venda dos olhos de vocês de uma vez, porque vocês só vão ver borrões. Exatamente. Então, se for precisar ter um culto a determinado orixá naquele terreiro, e o pai de santo, a mãe de santo que está à frente, não tem essa vivência, não tem esse conhecimento, o guia-chefe ou os guia-chefes, aos poucos, vão trazendo conhecimento, esse culto, esse rito para dentro da casa. Então, a gente, a gente tem tantas formas de vivenciar Umbanda, de sentir, de experienciar, de ritualizar. Claro que tem o alicerce, o fundamento básico, mas a gente tem muitas coisas que a gente pode ir agregando. E aí, falando nisso, Vitória, uma das coisas que a gente agregou aqui no nosso terreiro foi a apometria, né? Sim, exatamente. Vamos entrar no tema da apometria, né? Já que eu sou mega curioso, né? O episódio é sobre isso. O que acontece? Eu já passei por uma consulta de apometria, por uma série de questões, eu posso contar mais pra frente, mas eu quero que você responda pra gente o que é apometria, que é um tema extremamente diferente, que a gente não vê em todos os terreiros, é bem difícil. Então, o que é apometria? Eu quero entender melhor na sua visão o que é esse fenômeno, né? Essa coisa incrível. Primeiramente, a apometria, ela é uma técnica terapêutica, né? Baseada em algumas leis e princípios, e a principal delas é que através do desdobramento dos corpos sutis, dos corpos espirituais, do apômetre daquela pessoa que está sendo atendida, há uma leitura do campo. Então, eu desdobro a pessoa que eu estou atendendo, me desdobro, faço uma projeção mental ou uma projeção de consciência, acesso o campo psíquico daquela pessoa através de sintonia mental, não tem incorporação. A gente não incorpora corpos, não incorpora egos, a gente entra em sintonia mental com as informações que estão ali, que são dores, traumas, ou habilidades, dons. E a gente traz essa informação, isso está no inconsciente da pessoa. Então, a gente traz isso do inconsciente para o consciente, para que auxilie a pessoa a resolver uma dor, um trauma, algo que a aflige, por exemplo, um medo, raiva, preguiça, comodismo, tristeza. Então, a gente identifica, através do campo psíquico da pessoa, uma vida passada, que a gente chama de múltipla personalidade. E aquela múltipla personalidade, aquela vida passada, tem uma história. E ali vai ter uma dor, né? Vai ter um sentimento de rejeição, de ódio, de ilusão, de tristeza, e por aí vai. São as nossas sombras. A gente traz isso do inconsciente para o consciente, para que a pessoa elabore, e a partir daquilo ela consiga ter um novo, que é elaborar, ter um novo olhar sobre aquele sentimento, sobre aquela dor, sobre aquela sensação, sobre aquela emoção. E aquela vida, aquela personalidade múltipla, a gente faz uma harmonização para trazê-la de volta ao bloco do ego, para que ela vai se diluindo. Então, você imagina assim, os nossos corpos espirituais, o nosso corpo astral, o mental inferior, o mental superior, vamos pegar esses. Eles
são feitos assim, uma cebola, eles têm várias camadas. Cada corpo tem 7 camadas, e cada uma dessas camadas tem 7 outras camadas. Então, a gente chama de níveis e subníveis. Então, você pensa isso como um grande gaveteiro. Isso é o grande inconsciente que a gente tem. De repente, uma gavetinha desse grande gaveteiro se abre e ali tem uma memória guardada. E essa memória se projeta na forma daquela vida anterior. E a isso a gente dá o nome de personalidade múltipla. É a projeção daquela vida, com aquela forma, com aquelas características. Então, se em uma vida a Vitória foi o José e sofreu um trauma, uma dor, qualquer situação, ele vai se projetar, aquela memória de dor vai se projetar e você vai ver a forma ali do José, com as roupas que ele utilizava naquela vida. A gente vê como uma tela mental, como se estivesse passando um filme. E o mais importante é identificar o que aquela vida traz de dor, o que aquela vida traz de sombra, né? E aí olhar para isso, trazer para o consciente para olhar para isso, ressignificar, transmutar e passagem de forma diferente. Então, falando de uma forma bem breve, né? Isso é a técnica da apometria. E tem muitas outras nuances e princípios e leis, mas o mais importante para o entendimento é isso. A gente também pode identificar, quando a gente faz essa projeção mental, essa projeção e entra em sintonia com o campo psíquico da pessoa, identificar traumas dessa vida, desde traumas intrauterinos até alguma coisa que aconteceu hoje de manhã, hoje à tarde, por exemplo. E que, em virtude disso, desdobrou uma subpersonalidade. Por que que desdobra uma subpersonalidade? Porque ocorreu uma dor emocional tão grande e aí a pessoa não sabe, não consegue lidar com aquela dor. Ela pode vir a morrer, desencarnar ou passar por desenvolver uma doença, um processo, um desequilíbrio tão grande que essa subpersonalidade, ela desdobra para escoar aquela dor. Então, vou dar um exemplo assim. Uma criança que sofre um abuso sexual, que é algo muito grave, ou um abuso psicológico muito profundo, repetido diversas vezes, ou abusos físicos gravíssimos. Aquela criança, ela está passando por uma dor e ela nem tem estrutura ainda, né, de consciente, inconsciente, pré-consciente formada, ela não tem como racionalizar aquilo, e ela pode adoecer gravemente. Então, ela desdobra uma subpersonalidade que vai escoar aquela dor. Então, aquela sub vai ficar vivendo aquele momento, aquele abuso, e a criança vai esquecer. Por isso que ela esquece aquele abuso que ela viveu, para ela sobreviver, para ela aguentar a dor. Mas a subpersonalidade carrega aquela dor com ela, aquela memória. E aí essa criança vai crescendo, vai vivendo, fica adulta, e de repente, na fase adulta, acontece algo que faz, ou ela, né, pelos caminhos próprios da vida, se recorda daquilo. Aquela dor volta. Então, ela tem que tratar, né? Ou no próprio tratamento, às vezes a pessoa chega, né, para receber tratamento emocional, psicológico, e aí o terapeuta, o profissional, o psicólogo, ele vai aos poucos trazendo, dando suporte emocional para aquela pessoa psíquica e trazendo à tona algumas situações, tirando debaixo do tapete. Até que a pessoa, tendo condições de lidar com aquilo, ela vai se recordar daquele abuso da infância. E aí ela vai tratar aquele abuso. E a apometria é uma forma, dentre tantas outras, da gente tratar essas dores. Existem inúmeras formas, inúmeras técnicas,
psicólogos, né, a psicologia tradicional. Por quê? Porque quando a pessoa, aqui a ponta encarnada, entende aquela dor vivida e elabora e ressignifica e transcende aquilo, a subpersonalidade volta, né? Ela vem e volta ao bloco do ego, não fica mais reverberando aquela dor. Então, às vezes, a gente tem aqui, vamos supor, eu tenho um sentimento de raiva, todo dia eu sinto raiva, todo dia eu sinto raiva. Eu vou despertar vidas passadas, memórias dessas vidas que passaram e viveram muitos processos de raiva. Elas entram em ressonância comigo. Sabe como o violão, quando toca uma corda, a outra entra em ressonância? É a mesma coisa. É o mesmo processo. Entra em ressonância, que é frequência. Aquela frequência da raiva vai vibrar outra frequência que vão entrar em ressonância. E aquela raiva que eu sinto potencializa. Né? E aquilo vai aumentando, vai tomando uma proporção muito grande. Quando a gente repete muitos ciclos na vida, todas falam, nossa, mas isso de novo, mas dê uma olhada no que você não aprendeu com aquele ciclo que chegou. Porque ali tem a sua dor e provavelmente a dor de muitas memórias de vidas anteriores em ressonância e potencializando aquela dor. Né? Então, isso é a apometria. A apometria foi desenvolvida pelo Dr. Lacerda e ela foi aperfeiçoada pelo Godinho. O Dr. Lacerda foi um médico, né, renomado, e ele também era espírita. Ele desenvolveu a técnica, trouxe a base dela, o alicerce, e ele levou a técnica para dentro da Casa do Jardim. Né? Até a marca registrada da apometria pertence à Casa do Jardim, que é um centro espírita em Porto Alegre. Acho que é Porto Alegre, se eu não estou enganada. E dali a apometria foi sendo conhecida por outras pessoas, foi sendo estudada, investigada, experimentada, né? Foi se percebendo, inclusive, que não ocorre incorporação de corpos espirituais nem de egos, a gente entra em sintonia mental, né, com personalidades múltiplas dentro do campo psíquico da pessoa. Isso foi também sendo levado para tratamento dentro de consultórios, e assim a apometria foi expandindo, chegou a alguns terreiros de Umbanda. Faz 10 anos que eu comecei a estudar algumas técnicas holísticas para autoconhecimento, para me auxiliar no entendimento de algumas questões espirituais também, porque eu já era da Umbanda. E conheci a apometria, me submeti a um longo tratamento com a apometria, me encantei, vi o quanto funcionava. E aí eu fiz 2 cursos de apometria, né? Um curso de apometria e captação psíquica e um outro curso de apometria xamânica. E aquilo, né, fez sentido para mim, em muitas questões. Aí eu comecei a atender, né, com essa técnica também. Um pouquinho antes de eu começar a atender, ou nesse mesmo período, agora eu não me lembro, eu falei, nossa, a gente poderia adequar essa técnica da apometria para dentro do terreiro. Por quê? Porque eu, né, vou observando, né, já observava, e quando a gente está à frente, a gente observa mais ainda o movimento das pessoas. Então, muitas pessoas chegam com muitos problemas espirituais, né? Tem que quebrar demanda, tem que fazer descarrego, tem obsessor, tem quiumba, tem espírito sofredor, tem uma infinidade de possibilidades. Sim, tem. Mas eu comecei a perceber que muitas das pessoas chegam com problemas emocionais, né? E a gente vê que a ordem dos problemas emocionais são maiores do que os problemas espirituais.
E os guias, eles trabalham, eles resolvem os problemas espirituais, não é? Então, a gente resolve com descarrego, uma desobsessão, uma oferenda e por aí vai. E os problemas emocionais, os guias, com aquela sabedoria deles, com aquela calma, eles vão trazendo, né, informações, vão orientando a pessoa. Às vezes o Exu dá um chacoalhão, né? Porque a pessoa não está ouvindo. e por aí vai. Mas a gente tem uma dinâmica das giras, vocês sabem que o tempo é curto. Então, se você tem 200 pessoas na sua assistência, não dá para cada consulente ficar 1 hora com guia espiritual, né? Geralmente, por exemplo, na nossa casa, a gente tenta limitar ali em torno de 20 minutos para poder atender a todo mundo. E não desgastar tanto o médium também. Exatamente. E aí o guia pede para a pessoa vir mais uma vez, às vezes pede para vir mais 5 vezes, mais 6 vezes, mais 7 vezes, e é um processo que vai indo, né? E muitas vezes a pessoa não se atina, porque ela sempre acha que o problema é externo, então ela sempre acredita que é um obsessor espiritual, que a vida dela não anda porque fizer trabalho, porque o guia está ali falando que não tem trabalho, o guia está ali falando que não tem demanda, o guia está ali falando que não tem obsessor, mas a pessoa fala que eu sinto isso, que aí o guia explica do jeito dele, com as palavras simples, e às vezes a pessoa não se atina. Aí eu falei, nossa, se a gente pudesse trazer a apometria para dentro do terreiro e adaptar para uma gira, de repente a gente poderia ter uma ferramenta que auxiliasse muito nessas questões emocionais, né? E que às vezes leva-se muito tempo, primeiro que às vezes a pessoa tem muita resistência de olhar para ela mesma e né, se assumir como responsável pela vida dela, e também por conta desse tempo curto, né, que nós temos. Aí eu pedi autorização para o Exu da casa, o Exu chefe, se podia. Ele falou que ia, num determinado momento, me trazer a resposta. Bom, levaram 2 anos para a resposta chegar. Eu não perguntei mais, porque eu já tinha feito a pergunta, então eu falei, no momento certo, eles vão me dar uma resposta, se sim ou se não. Aí 2 anos depois ele autorizou que a gente fizesse as giras, a gente chama de giras apométricas. Então, durante o mês, por exemplo, a nossa gira é de quinta-feira. Então, a gente passa as giras normais, né, as giras de umbanda de quintas-feiras, cada semana uma linha. E uma vez por mês, às terças-feiras, a gente fazia essa gira apométrica. E atendiam 5, 6 pessoas. Essas pessoas passavam pela viagem dos próprios guias, os guias que identificavam, ou eu, né, ou meu marido, qual pessoa estava precisando desse trabalho apométrico dentro do terreiro. Porque é como, é uma força-tarefa, sabe? Quando faz o atendimento. E aí é uma técnica que a gente chama de medianímica. A gente trabalha o mediunismo e o animismo dentro do terreiro. Então, terão guias que estarão incorporados, terão guias que vão puxar médiuns que estarão incorporados com seus guias, terão outros médiuns que vão dar sustentação energética, terão outros médiuns que vão trabalhar no descarrego, que geralmente quando a gente faz essa gira apométrica para atender esses casos onde tanto a parte espiritual já está bem desgastada, só que elas estão ancoradas no emocional. Então, você faz o descarrego, volta, você faz o descarrego, volta, você faz o descarrego, volta, porque não tratou a causa, que é emocional. E vai ter os médiuns que são apômetras, que vão se desdobrar e fazer essa busca e trazer essa personalidade ou essas personalidades múltiplas para serem tratadas. Então, dentro do terreiro, quando a gente estava com as portas abertas ao atendimento assistencial, a gente trabalhava dessas 2 formas. Às quintas-feiras, com as giras,
e as terças-feiras com a gira apométrica, com um número bem reduzido, para esses casos onde era preciso uma força-tarefa, onde já havia um desequilíbrio emocional muito grande, já doenças manifestadas no físico, porque a gente vai somatizando tudo aquilo que está no nosso emocional, e uma hora vai para o físico. E às vezes as pessoas acreditam que é tudo karma, a doença é karma, essa doença é kármica. Não é, ela é de fundo emocional. Vamos tratar a causa, né? Então, foi assim que a apometria chegou para a gente no terreiro, e eu vejo como uma ferramenta excelente que pode auxiliar e muito dentro das giras, né? Dentro dos atendimentos fraternais que são realizados pelos guias, porque os guias mesmo identificam onde está precisando de uma força-tarefa para trabalhar as questões emocionais, para que eles façam a limpeza espiritual e aquele obsessor ou sofredor, ou quiumba não volte, porque eu costumo dizer assim, né? O obsessor, ele não cria nada de novo na pessoa. Ele entra onde tem uma brecha, aquilo pode ser pequenininho, ele vai potencializar aquilo, sim, ele pode causar inúmeros transtornos também, mas ele não chega do nada e gruda, né? Existe todo um contexto. Ô, Tati, você estava falando de como cria essa ressonância, né, para acessar os corpos. E aí eu fiquei numa dúvida, não sei nem se é uma dúvida sobre a apometria, mas é uma dúvida que me surgiu. Eu tenho, às vezes, com algumas pessoas, eu tenho lances de vidas passadas, que eu tive contato, por exemplo, tive contato com a Vitória em uma vida passada, enfim. E assim, geralmente é assim, eu estou, sei lá, andando com a Vitória na rua, por exemplo. E aí a gente toma uma ação que a gente tomou na mesma vida. Né? Tipo, tomei a mesma ação agora que a gente tomou em uma vida passada. E aí, nesse exato momento que acontece isso, eu olho ao meu redor e eu não estou mais nessa vida. Eu estou vivendo aquela cena. E aí eu vejo tudo que aconteceu naquela época. É isso que acontece? Dá esse choque que fala, já aconteceu isso, e aí é isso que acontece com o meu espírito. Eu vivo essa cena justamente porque teve a mesma conexão? Sim, teve uma sobreposição de memória daquela vida, se sobrepôs a memória dessa e você se lembra, ou você visualiza, né, aquela situação, seja mentalmente, de olhos fechados, para aqueles que têm clarividência, pode ver assim, de olhos abertos, porque é o campo que chega, o campo psíquico se apresenta. Entendi. Sim, passado, presente e futuro está acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Porque está acontecendo dentro desse grande campo psíquico. Entendi. A gente olhando pelo ponto da vida física é linear. Então, se eu vivi uma vida lá no ano 1001, foi lá. Aqui, a gente olhando do ponto de vista cartesiano e newtoniano, faz mais de 1000 anos que eu vivi aquela vida. Ali passado. Contudo, na memória, no meu inconsciente, né, nesse grande armário que eu falei, cheio de gavetinhas, se essa gavetinha se abrir, aquela memória se externalizar, se projetar, ela vai estar vivendo aquilo como se estivesse acontecendo hoje. Entendi. Então é por isso que eu tô aqui e aí de repente eu tomo uma ação que já aconteceu e aí quando eu olho, sei lá, às vezes até a vestimenta da pessoa muda, o cenário Sim. que eu tô vivendo muda e até eu entender que isso é uma memória, dá aquele choque, fala, calma, tá acontecendo agora, né? É muito doido isso. Sim, porque quando a gente acessa uma múltipla personalidade e a gente está acessando a forma que ela vivia, ela não vai estar com uma roupa moderna de hoje. Por isso que muitas vezes a gente consegue identificar até a data aproximada ali que ela viveu. Porque você vai ver a roupa que ela tá,
você vai ver o cenário em volta, né? Tudo isso é muito importante, mas o mais importante dentro da apometria é identificar a dor da alma. Então, o que aquela múltipla personalidade está em ressonância com a ponta encarnada, né? Qual é a dor, qual é a sombra que elas estão ali em ressonância, potencializando aquele sentimento. Então, isso é o mais importante da gente identificar. E muitas vezes os obsessores espirituais, eles se atrelam nessas memórias. Por isso que eles chegam a gente. Né? Pode ser um obsessor kármico, por exemplo, você vai tirar, o guia vai limpar, o guia vai desobsediar, o guia vai, né, quebrar, fazer esse descarrego, cada terreiro usa uma terminologia, mas a ponta encarnada, ela precisa entender qual é a relação com ele, ou o sentimento que está permitindo que ele esteja ali. Então, por isso que a apometria acabou entrando, né, dentro do terreiro. Eu já conhecia a técnica, já sabia trabalhar com ela. Meu marido também tinha feito curso, conhecia. Eu indiquei para várias pessoas, né, do terreiro, vários filhos, o pessoal foi fazer porque é muito interessante, o conhecimento, ele é muito bonito, abre um leque de possibilidades e aí você vai vendo que a maior parte dos problemas que chegam via consulente ou via médium da casa são problemas emocionais e não de ordem espiritual. Quando é de ordem espiritual, alguns, muitas vezes, estão ligados a esses problemas emocionais. Então, foi uma forma que a gente encontrou quando necessita fazer essa força-tarefa para auxiliar. Quando não necessita, os guias vão orientando e cuidando daquela forma que vocês conhecem, com toda aquela paciência, aquele amor, aquele respeito, aquele carinho, até a pessoa está lá, né, e fala, agora entendi o que o guia estava me falando, nossa, estou fazendo tudo errado na minha vida. A pessoa vai mudar o rumo da vida dela, né? É claro que muitas vezes a pessoa já sai dali se sentindo muito melhor, né? É muito difícil a gente encontrar uma pessoa que foi ao terreiro e falar, nossa, saí de lá pior do que eu entrei, né? Acho que 100% sai melhor, a não ser que a pessoa não escute aquilo que ela foi querendo ouvir, daí ela realmente vai sair pior. Você falando isso, eu lembrei de uma vez. A gente estava no terreiro e passou uma menina com o seu meia-noite, que eu acho que eu trabalho. E essa menina nunca mais apareceu. Porque ela parou na frente do meia-noite e ela tinha feito um trabalho de amarração Ela mesma falou, né? Não precisou nem muita coisa. E aí ela falou que fez o trabalho de armação para um rapaz e ela queria desfazer, porque a vida dela começou a dar muita coisa errada. E aí o seu meia-noite falou para ela assim, eu vou ajudar ele, você não, porque você tem que arcar com suas consequências. E aí ela nunca mais voltou. Porque ela foi buscar uma coisa e ele não deu o que ela queria. Exatamente. Né? E nós ainda, ou a grande maioria, como crianças espirituais que somos, a gente faz birra. Então, eu acho que grande parte das pessoas não escutam do guia o que elas gostariam de ouvir. Grande parte. Mas o guia tem um jeito de tocar, né? A alma daquela pessoa, ele tem um jeito de tocar o coração daquela pessoa, que mesmo ela não ouvindo o que ela quer, ela vai compreender, vai olhar para isso, vai se sentir melhor e vai embora muito melhor do que ela chegou. Mas, às vezes, algumas pessoas querem negar, querem viver nessa ilusão, né? Querem que o guia faça aquilo que ela quer na hora que ela quer, ela não quer arcar com as consequências dela, dos atos dela, e aí ela vai sair dali e vai falar que ela saiu muito pior do que ela chegou.
E aí, eu esqueci de falar, que ele falou assim pra ela, eu não vou te ajudar, né? Ele falou isso exatamente, né? Tipo, você tem que arcar com suas consequências porque você não tá pedindo de coração, Ah lá. né? E aí ela simplesmente não apareceu mais. Porque o pedido dela não era de coração, era só meu, fiz cagada, agora me ajuda aí, vai. E não Fiz vai cagada, acontecer. agora você limpa meu lixo. Eu vim aqui tomar um banho no É, banheiro público, exato, né? E exato. você se resolve com essa energia aí. Então, assim, existem pessoas consulentes, assim, né? E é uma pena, né? Por um lado, assim, acho que a palavra certa não seria pena. Eu me compadeço quando eu vejo, porque eu vejo que a pessoa está perdendo uma oportunidade, né? Muito grande. E vai ressoar por muito tempo, né? Igual você falou. Por muito tempo. Então, assim, dentro desse fast food que a gente estava falando, que as pessoas, né, buscam dentro do terreiro, né? Às vezes elas querem ali, elas querem um resultado imediato. Então, é como se, assim, elas estão com dor de cabeça, então elas param na farmácia e pegam um analgésico. Elas tomam um analgésico. Daí, um pouquinho, a dor vai sumir. Elas vão se sentir ótimas, mas elas não trataram a causa. É só o efeito, né? E às vezes as pessoas entram no terreiro com esse mesmo pensamento, né? Eu não vou olhar a causa. Ou elas, né, nem se atentam para isso. Elas querem que o guia dê um remédio para resolver aquela dor dela, mesmo que for só momentânea, né? Ali, rápido. Quando a gente se esquece que o trabalho dos guias é um trabalho de fazer a gente olhar para dentro, é um trabalho de autoconhecimento que eles fazem, mesmo que eles usem outra linguagem, outra falar, né? Ainda mais quando a pessoa para na frente de Exu, né? Exu e Pombagira, eles estão ali refletindo essas sombras que a gente carrega, né? Exato. Fazendo isso, e às vezes eles fazem isso rindo, às vezes eles fazem isso dando um chacoalhão. E as pessoas não entendem que o Exu quer é que haja um equilíbrio nessas trocas, haja um equilíbrio dessas forças. Então, se você chega no terreiro e você só pede, você só pede, você só pede, peraí, está em desequilíbrio essa troca. O que você está dando? Né? E quando eu falo dar para o terreiro, não é nada material, nada, né? É uma pergunta que eu faço, eu fiz essa pergunta para a Vitória, por isso que ela veio aqui dentro do podcast. Quando a pessoa vai entrar na Umbanda, ela tem que ter clareza que a Umbanda vai existir sem ela. Sim. Né? E aí a pergunta que eu faço é, o que você tem a oferecer para a Umbanda? Exatamente. O que você tem a oferecer, né? Então... Ela vai existir se você tiver ou não. Sim. Né? E aí como que você vai fazer? O que você vai trazer para ela, né? Quais são as trocas, né? Nesse grande mercado regido por Exu, né? Que tanto nos ensina sobre as trocas, que vai fazer com a Umbanda e com o terreiro, que não é só o físico, né? Exato. Barracão. O barracão é uma parte importante, né? Sem o barracão, a gente não tem onde girar, então precisa, né? A gente precisa cuidar, a gente precisa limpar o barracão, a gente precisa ter os assentamentos, as firmezas, as velas ali acesas, né? Cuidar da cozinha, do terreiro e tudo mais, mas e para além, isso já é alguma coisa, né? E para além disso, está tendo equilíbrio nessa balança? Você só está querendo, o que é que você está entregando, né? Então, tem uma frase do pai Sidney, do babá Sidney, que ele fala assim, se você vem trocar comigo, mas você não deixa nada, você me roubou, você não trocou. É preciso haver equilíbrio nas relações. Sim, totalmente. Me veio uma questão agora na minha cabeça, relacionada também à minha vivência com a apometria. Como que funciona, como, por exemplo, vocês identificam que uma criança precisa de um trabalho apométrico? Isso acontece? Por que acontece? Como acontece? Tem essa dúvida na minha cabeça. Assim, é um tema polêmico,
Porque muitas vezes a criança, a depender da idade, ela nem não sabe racionalizar ainda. Então, quando há uma necessidade muito grande, é feito sim a apometria em criança, né? Ela não vai racionalizar aquilo porque ela ainda não tem condições. Então, não tem como trazer do inconsciente para o consciente. Mas, de alguma forma, a gente conseguiu tratar uma subpersonalidade ou uma personalidade múltipla e fazer com que ela entenda, porque a personalidade múltipla e a sub, ela pode entrar em processo de autoobsessão com a ponta encarnada. Se ela é contrária ao projeto existencial, se ela é contrária à forma de agir daquela pessoa, ela sabe que aquela ali é a ponta encarnada dela, né? Eu brinco assim, que é o eu de novo, né? Sou eu de novo, com outro nome, outra aparência. E ela entra em antagonismo. Então, se isso está acontecendo com uma criança e está gerando um transtorno muito grande, você trabalha, sim, isso na apometria. Agora, questões mais superficiais, é uma opinião muito minha. Tem gente que pensa muito diferente, tá bom, Vitória? Tem pessoas que acreditam assim, que não, pode fazer. Poder fazer, pode. Não vai fazer mal. Né? Desde que seja feito por uma pessoa capacitada, que saiba fazer apometria, não vai fazer mal. Mas será que vai estar tendo um ganho real de consciência? Porque ela é só uma criança. Né? E a criança está começando a experienciar a vida. Então, a gente também precisa parar de não permitir frustrações. As crianças precisam se frustrar. Nós precisamos nos frustrar para a gente compreender algumas coisas. Senão a gente não sai da infantilidade, a gente não amadurece. Né? Então, eu acredito que a apometria em criança funciona, é possível, mas é preciso analisar caso a caso. E eu vejo que dá muito resultado em casos complexos. Né? Em casos mais leves, é uma questão de uma orientação mesmo, né, na vida da criança. Agora, se a criança tem um problema espiritual, aí o guia vai cuidar daquilo. Se ela já tem uma mediunidade que está aflorando, uma mediunidade que está em desequilíbrio, o terreiro vai cuidar daquilo através das nossas técnicas umbandísticas, vamos dizer assim. Entendi. Na verdade, eu passei na apometria dentro do centro espírita. Eu vou contar um pouquinho do que aconteceu, só para você entender meu caso. Eu sempre tive muitos problemas com a minha progenitora. E desde muito criança, assim, desde bebezinha, a gente nunca se dava muito bem. Com 9 para 10 anos, mais ou menos, eu comecei a visualizar um menino. Esse menino me olhava, em todo lugar que eu passava, tipo, se eu passava sozinha, ele me olhava. E ele ficava me olhando, tipo, com o olhar fixo. Não olhar porque, tipo, eu não conseguia ver os olhos dele, mas, assim, eu sentia muita energia dele presente. E aí eu entrei num surto um dia, tipo, eu só conseguia chorar porque eu tava com medo daquela situação. E aí fui levada a um centro espírita e fizeram um trabalho apométrico. Falaram que uma vida passada eu tinha problemas com a minha progenitora e que, devido a isso, era como se um corpo meu tivesse meio que descolado e criasse essa subconsciência que você explicou, essa subpersonalidade. E não queria estar naquela vida, queria exatamente fazer esse papel antagonista, não estava concordando com tudo que estava acontecendo naquela vida. E aí fizeram um trabalho apométrico, só que isso foi escondido a mim por muitos anos. Por um acaso eu descobri que isso de fato aconteceu. Eles falavam que isso acontecia com a minha irmã, para você ter noção. E só que assim, é muito louco, porque nessa encarnação eu vejo que eu passei por muitas questões, por muitos abusos psicológicos que reforçavam exatamente isso. Então, assim, enquanto eu não saí da moradia dos meus progenitores, eu não vi real melhora. Às vezes voltava, às vezes eu me sentia desconexa, porque é uma sensação, de fato. Eu sinto, quando eu tô, assim, emocionalmente instável, eu me sinto desconexa. E aí eu começo a ver, eu começo a me sentir diferente, como se eu não estivesse aqui. Então eu sei que tá rolando algo do tipo. Então, enquanto eu não saí dessa casa, eu não consegui ficar saudável, por mais que eu fizesse trabalho apométrico, mas eu não me sentia saudável espiritualmente. Hoje eu me sinto muito melhor. Bom, você sabe que assim, quando
a gente faz apometria em criança, geralmente a gente não faz na frente da criança, né? A gente faz através do pai ou da mãe. Então, sempre o pai ou a mãe que vão estar presente em consultório ou sala de atendimento, espaço holístico, e através do pai ou da mãe a gente vai acessar, né, o campo daquela criança. Então, a gente vai dar um retorno, uma devolutiva para o pai e para a mãe. A gente nunca atendeu nenhuma criança, só 2 adolescentes. Até hoje, nós atendemos 2 ou 3 adolescentes dentro da Casa Luz do Despertar, dentro do nosso terreiro. Crianças, não. Mas, se acaso for necessário um dia e um guia der uma orientação dessa maneira, também será através do pai, né, ou da mãe, porque até eles não, talvez seja por isso que esconderam de você, porque você ainda era criança, né, ou muito jovem, e aí relataram essa questão. Então, veja bem, é difícil a gente falar de uma coisa que a gente não participou, né, mas com o seu relato, aquela subpersonalidade foi tratada, ela foi trazida de volta para fazer parte do seu, né, do seu bloco do ego. Como você era criança, isso não foi explicado para você, porque você não tinha maturidade para entender, e você só sentiu uma melhora, você parou de vê-lo. Então, foi uma grande melhora. E talvez outras coisas tenham melhorado dentro de você. Mas quando é uma questão muito grande que envolve, muitas vezes a gente precisa de um distanciamento e de um crescimento, de uma maturidade, né? Hoje você está madura, você consegue viver por si só, então você conseguiu sair da casa dos seus pais e se sentiu melhor com isso, né? Então, tem muita coisa envolvida. E provavelmente não é só emocional, né? O seu pai tá aí, deve ter ou já teve, né, pai? Algumas coisas espirituais aí que faziam parte desse contexto, né? A gente estava conversando esses dias, né, que a gente precisa conversar ainda, coisas espirituais, né? É aquilo que você falou, né? A gente não pode jogar, igual os pretos velhos falaram, a avó falou pra você, você não pode tirar o véu inteiro, senão vai virar borrão. E aí vai gradativo. Às vezes a gente está tratando o Espírito Santo e aí eles falam, por que você não falou isso antes? Porque antes não era a hora. Né? Exatamente. Porque você ainda não vai entender exatamente o que está acontecendo. Tati, você estava falando assim, e é uma coisa que eu acredito que aconteça muito em vários terreiros, porque cada terreiro tem a sua essência de trabalho, né? E a partir do momento que você adotou e foi autorizado, né, pelo Exu, a atuar com a apometria, começaram a aparecer mais pessoas necessitadas disso, não foi? É assim que funcionou? Sim, porque isso acaba atraindo, né? Uhum. Abre a porta, né? Abre uma chavinha. Né? Exatamente. A ferramenta está ali disponível, os próprios guias trazem mais pessoas, eu acredito, né, para receber esse atendimento. E as pessoas também, elas, às vezes, uma comenta com a outra, né? E a pessoa, ela fala, olha, eu vou passar numa gira, quem sabe seja a minha situação, né? E se for, vai recomendar que ela participe dessa gira apométrica. Então, mas acho que esse primeiro movimento é dos próprios, né? Esse movimento vem dos guias. E aí, felicidade, estímulo, né? Lei de atração, as coisas vão chegando. Né? Lá no terreiro a gente tem uma gira que a gente não pode chamar de gira de cura, porque, né, existem você pode ser processada por você falar que você vai curar alguém. Então a gente chama de gira na força de Obaloaê, né? Mas internamente é isso, né? A gente trabalha para curar as pessoas. E é bem assim que acontece. As pessoas, elas chegam no terreiro, né? E a nossa casa trabalha muito isso, né? Mesmo eu não tendo o Obaloaê na minha coroa, eu tenho um filho de santo que é o pai pequeno, que que me ajuda muito nessa gira, e ele sim é filho de Obaloaê. E é impressionante, né? Simplesmente aparece uma pessoa com uma doença que ninguém sabe curar, não tem solução, e aí vai lá na gira,
e daqui uma semana depois ela está curada. Ou no dia seguinte ela já não sente mais o que ela estava sentindo. E as pessoas vêm agradecer a gente. E assim, Sim, não fizemos nada. Foi a sua fé e os guias. Porque a gente mesmo só está ali. Porque eu não faço a menor ideia do que você tinha, né? Eu trabalho exatamente. com baiano, né? Eu trabalho com baiano nessa gira. E ele só incorpora nessa gira. Ele não trabalha numa gira de baiano, por Tá. exemplo. Ele não incorpora. E o seu Zé Carneiro, ele simplesmente ele vem e tudo para ele é com sebo de carneiro. É, pega sebo de carneiro e mistura com aquilo outro, faz aquilo. E as coisas vão acontecendo, né? Sim. E aí, quanto mais acontecem, mais você vai sentindo a vontade com esse trabalho, mais pessoas vão aparecendo necessitando disso, né? A gente também tem uma gira, geralmente no mês de agosto a gente faz uma festa, né, para o Baluaê, o mês dele. Faz anos, mesmo quando eu era no terreiro do meu pai, a minha madrinha, a hora que ela falava, a gente vai fazer a festa, eu já me organizava para auxiliar, tudo que eu pudesse, porque é uma festa que eu amo. Eu já recebi muitas curas de Obaluaê, dos guias de Umbanda, e então, assim, é uma coisa que tem. Na pandemia teve, eu fui lá, a gente abriu o terreiro com 10 pessoas, colocou o resto todo mundo online, então a gente fez as oferendas, a gente fez as entregas, e é uma gira que a gente trabalha com pretos velhos, e quando tinha assistência eu também falava, né, uma gira de cura, imagina a força de Obaluaê, para não... Mas era uma gira de trabalhar as curas, né, e todas elas, físicas, emocionais, espirituais, porque é uma força tão grande, é uma força, né, tão... É um orixá que nos ensina tanto, e a gente tem que ter muita gratidão. Eu sou apaixonada, sabe, por Obaluaê. Nossa, eu também. Eu não sei explicar, assim. E, Não tem explicação, na verdade, né? Mas é uma energia sim, que é apaixonante. sim, e as pessoas precisam, né, entender isso mesmo que você disse. A gente não faz nada, a gente é só um meio de caminho ali para que os guias e os orixás atuem na vida da pessoa, se ela permitir. Então, ela tem que ter ali a fé, o desejo dela, o desejo de querer mudar, o desejo, acreditar que, né, que aquilo vai acontecer. Há 10 anos, eu descobri que eu tinha lúpus. E aí, eu falei assim para o meu marido, eu não quero contar para ninguém, não vou contar, é uma doença muito complicada, e eu não quero ninguém com pena de mim, e tá tudo certo. Daí ele falou, a gente vai ter gira hoje, acho que você devia contar para o nosso pai de santo. Eu disse para ele, será? Não, deixa eu me resignar. Sabe aquele negócio? É karma, é karma. Então, eu mudei muito meu conceito, porque eu passei por essa experiência e muitas outras depois, onde eu percebi que não. E aí, eu contei para ele. Ele falou, minha filha, vamos falar com os guias e vamos começar um trabalho. E assim foi feito. Primeiro de tudo que foi feito foi um grande descarrego, porque o guia identificou que tinha uma questão espiritual. Mas, né, aí o guia identificou, na gira seguinte foi Exu. O Exu me explicou onde estava a minha brecha para aquilo ter chego. Né? E aí, toda semana eu ia, trabalhava, colocava meus guias em terra, quando meus guias terminavam de dar assistência, eu ia e passava com um grande médium, um irmão de fé, que eu tenho muita gratidão e muito amor por ele. Ele só trabalhava com cura dentro do terreiro. Eu passava com ele, depois eu passava com os guia-chefes, e assim foi. Eu estava já tomando medicação, tudo. Quando foi em dezembro, eu me lembro que eu acordei um dia e falei, nossa, essa medicação está me fazendo muito mal, eu não vou mais tomar isso daqui, não. Não é uma coisa muito certa de se fazer, a gente não pode tirar a medicação sem o médico autorizar, né? Exatamente. A medicação me deixava tão sem força para nada, que eu falei, eu não vou tomar. E foi a última gira do ano, um trabalho de Exu.
e todos os Exus me atenderam. Eu fui passando de um por um, né? Assim, na verdade, eu fui agradecendo ao final, porque eu não sabia, todos eles estavam trabalhando, os Exus e a Pombagiras, na minha situação. E aí, quando eu passei com esse meu irmão de fé, que tem essas mãos abençoadas aí, que trazem tanta cura e alívio, o guia dele falou para mim, você já pode voltar ao médico e pedir para repetir os exames. Na hora, eu vi que eu estava curada, tive uma visão mesmo. E aquilo foi uma emoção muito grande, eu passei de guia em guia, Exu e Pombagira, agradecendo a todos eles. Eu tinha certeza da minha cura. Quando eu consegui a consulta com o médico, foi uns 15 dias depois, assim, mais ou menos. Eu disse a ele que eu tinha suspendido por conta própria a medicação, né? Ele me deu uma bronca, mas eu estava muito bem. E aí ele falou para mim, eu levei já os exames, porque ele sempre deixava os exames que eu tinha que repetir, alguns exames. Ele olhou tudo e falou, tá tudo normal. Aí ele falou, fisicamente também não tem nada. Foi me fazendo aquele questionário, eu não tinha nada, não sentia mais nada. Ele falou, eu não sei o que aconteceu, mas ele falou, não sei nem o que te falar. Eu falei, faz outra biópsia. Ele falou, não tem como eu fazer outra biópsia, você não tem nada mais, não tem de onde extrair material. Todos os seus exames estão normais. Eu disse a ele, então, foi uma cura espiritual. Aí ele riu, né, não entrou no mérito, mas não riu tirando sarro. Riu assim, ele já, né, acho que já entendeu o que era quando eu disse a ele, não sabia qual a crença, não tinha nenhuma intimidade com ele, também não entrei nessa questão, cada um dentro do seu quadrado, né, quem acredita, quem não acredita. E ele me disse, eu vou então deixar exames para você daqui 3 meses, você faça e volte. E vou deixar o telefone, inclusive, da minha casa, porque você está sem medicamento. Eu nunca dei alta por um paciente de lúpus. Se você tiver qualquer coisa, você liga que a gente tem que entrar com a medicação. Bom, assim foi, eu nunca mais tive nada. Daí, a cada 3 meses eu ia, depois ele aumentou para 6 meses, depois para 8 meses, e 2 anos depois, sem nada, ele falou, eu vou ter que te dar alta, você não tem, mas não tem o que fazer. E assim, eu me curei, então todo mês de agosto eu dedico ao Ubaluayê, todo momento eu agradeço ao Ubaluayê, porque é uma doença terrível, eu não a tenho mais, né? E eu fui curada dentro do terreiro, pelos guias espirituais, pelos Exus, pelos baianos, né? Por todos eles, né? O Ubaluayê agiu na minha vida, e eu não posso negar isso. Então, a gente vê o quanto dá resultado, né? A gente sente na gente. Além das histórias, igual o Pai Mateus falou, que chegam contando, né? Que a gente fica sabendo, que as pessoas vêm agradecer. A gente vê como é possível, né? Através do terreiro, a gente viver em harmonia, em equilíbrio, né, curando as nossas dores emocionais e físicas, e por aí vai. É muito especial, eu sou suspeita. Que relato lindo. Eu fiquei até um pouco emocionada conforme você ia falando. Eu não tenho nem palavras para te dizer. Isso é muito incrível, de verdade. Incrível, já sonhei, né, algumas vezes com o Ubaluayê, sei da energia dele, quão incrível que é. E ver isso de fato acontecer e ver isso numa experiência com você é gratificante, é lindo. Então, assim, é uma gratidão que é eterna, né? Não tem, assim, palavras que sejam suficientes e, né, agradecimentos, oferendas. Eu vou estar sempre fazendo, até porque eu amo fazer, amo agradecer e amo estar em contato com o Ubaluayê e todos esses guias que me auxiliaram muito. Me curaram, né? Graças ao Oxalá, graças ao Ubaluayê. Matuca, você tem mais alguma pergunta para fazer para nossa queridíssima? Não,
eu tô encantado ainda. Quando a gente fala de Umbanda, eu adoro ouvir o relato das pessoas, porque a gente aprende demais, né, com cada pessoa que passa aqui com a gente conversando, com cada pessoa que a gente entrevista, que a gente conhece. Esse é o nosso projeto, né? Que as pessoas ouçam os outros, né? Porque não tem nada mais gratificante do que conhecer alguém, né? Verdade. Conhecer a história. A gente, infelizmente, as pessoas elas buscam muito querer saber qual a oferenda que eu faço para o orixá, mas elas não se importam em conhecer as pessoas. Que é o maior patrimônio da Umbanda são as pessoas, né? E as pessoas elas se preocupam tanto em querer saber como é que eu faço uma oferenda, e aí ela quer saber a oferenda gigantesca, né? Eu peguei aqui, ó, eu faço oferenda para o Oxóssi na minha casa com essa abóbora. Desse Então, tamanho aqui, tá ó, vendo? né? E aí, o mais importante, eu falo para todo mundo, todo médium da casa, eu falo, eu não me importo se você vai incorporar, eu me importo se você vai se tornar uma pessoa melhor, porque é o que me Sim, importa, porque para exatamente. incorporar e atender eu já faço, É né? isso mesmo. Se E as tiver que pessoas, atender, e às vezes os próprios umbandistas vão se perdendo nisso, né? Qual é a melhor oferenda? Qual é a maior tá? oferenda? Né? Quantos orixás tem que cultuar? Pode isso, não pode aquilo. Por exemplo, no meu terreiro, no nosso terreiro, a gente faz recolhimento de filhos. Uhum. A gente recolhe, deita os filhos, mas sei que grande parte dos terreiros de Umbanda não fazem, e tá tudo certo. Ninguém deixa de ser Umbanda por conta disso, não é? E ao mesmo tempo que a gente tem esse lado, né, de fazer os recolhimentos, de trabalhar de uma outra forma, a gente também tem giras apométricas, que algumas julgam por falta de conhecimento, estar atrelado e pertencer ao espiritismo, ao kardecismo, e não é, inclusive tem muitos centros espíritas, muitos que não aceitam, são mais ortodoxos. Então, Todo julgamento é embasado em uma falta de conhecimento, né? exatamente, exatamente. E aí, né, só para a gente concluir dessa vivência toda, né, com a apometria, eu comecei a dar a pedido das pessoas o curso, né, um curso de apometria, e acabei desenvolvendo um curso de apometria no arquétipo dos orixás, onde trabalha também com arquétipos, né, não com incorporação, excorporação, nada disso, mas com os arquétipos que cada orixá traz, e está sendo muito legal, sabe? E você faz ele presencial? Esse ano eu estou fazendo online, tenho duas coisas acontecendo por conta da pandemia, né? Então, muito bom. Bem bacana, mas no próximo semestre eu já devo abrir mais uma ou duas turmas, vamos ver conforme anda. E aí... Fala pra gente que a gente divulga, a gente participa também, que isso é mega interessante. Legal, Sim. Nossa, ia ser muito legal ter vocês com a gente. É uma ferramenta sensacional, eu falo assim, a gente não precisa fazer um curso de apometria para você se tornar um apômetro, um terapeuta holístico, né? Você pode fazer para autoconhecimento, porque é uma excelente ferramenta de autoconhecimento. E por isso também que a gente levou para dentro do terreiro, para auxiliar as pessoas no seu processo de conhecimento, quando precisa dessa força-tarefa aí, né? Nessas situações. E funciona, né? E faz sentido. Então, se funciona e faz sentido, a gente segue fazendo. Se os guias autorizaram, a gente vai seguir até o dia que não fizer mais sentido, ou que um guia-chefe falar, olha, o templo com esse trabalho encerrou. Tá tudo certo. Tati, e onde a gente encontra sobre esses cursos? Tem um site específico nas suas redes sociais? Qual No meu Instagram, @Tati Fissori. Eu sempre posto lá sobre os cursos que eu dou curso de ervas na Umbanda. Agora eu vou ter que adaptar ele para o online, né? Vamos ver se dá certo, porque o contato com a erva é uma coisa que é insubstituível, né? A preparação, então vamos ver se vai ser possível. Mas no @Tati Fissori tem sobre os cursos, tem sobre textos sobre apometria e muitos textos sobre Umbanda, orixá e por aí vai.
Show de bola. Uhum. É isso, Tati. Muito obrigada. Foi muito gratificante ouvir sobre tudo isso. Um grande aprendizado, acredito que não só para mim, para o Matuca também. É um tema que a gente já conversou algumas vezes, exatamente por essa minha vivência. E você trazendo tudo isso faz tudo muito mais sentido na minha vida. E acredito que de muitas outras pessoas que vão ouvir também. Vou pedir para todo mundo que ouviu até aqui curtir, se inscrever e compartilhar, porque isso é um conteúdo muito rico. A gente tenta trazer de uma forma diferente para chegar cada vez mais e mais pessoas. E, inclusive, esse curso que é de extrema importância, não só para a Umbanda, para outras pessoas de outras religiões, para se autoconhecer, assim como você disse. Muito obrigada por estar aqui. Quero agradecer mais uma vez o Matuca por ter aceitado o convite de fazer o podcast. E é isso. Beijos e muito axé. Matuca, se quiser se despedir. Tati, se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Só tenho a agradecer só. De resto, já tá todo Também. axé da Tati com a gente aqui. Quero agradecer muito a Vitória, o Pai Matheus, pela possibilidade de a gente estar aqui hoje, batendo esse papo gostoso, né? Falando um pouquinho daquilo que a gente vive e vê da Umbanda e daquilo que pode estar dentro dela. Então, assim, é com muita alegria que eu recebi esse convite e é com mais alegria ainda que eu termino essa entrevista aqui com vocês, porque eu amei conhecer vocês, amei o nosso bate-papo, amei a ideia do programa. Muita gratidão e muito axé para todos nós. Axé. Axé. Beijo, gente. Beijo.